amigos, muita luz, muita paz para todos. Sejam bem-vindos ao programa E Agora? O nosso desejo é levar o consolo, as orientações da doutrina dos Espíritos até o seu coração. A você que nos acompanha, obrigada pelo seu carinho. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia, o seu coração, a sua mente. E hoje, gente, nós temos a presença de um amigo muito querido do nosso coração, o Carlinhos Conceição, que já lançou um CD lindo com músicas espíritas. Ele canta as atividades da Casa Espírita como ninguém. E nós vamos, então, chamar o Carlinhos para que ele, de forma especial, abra o nosso programa da tarde de hoje. Carlinhos, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer. Muito bom ter você aqui com a gente. Para mim é um prazer imenso estar, mais uma vez cantando a nossa doutrina querida e compartilhando do teu carinho, da tua amizade, do teu amor. Que coisa boa. E o amor de, milhões de pessoas agora, hein? Porque o sucesso do CD do Carlinhos foi imenso. Companheiros, nós uma companheira da Bélgica, passou um e-mail dizendo que ela não tira o seu CD do carro. Olha só, Carlinhos. Porque os brindes do Clube de Arte, graças a Deus, se espalham, levando para o mundo inteiro. Nós temos mais de 15 países. Agora parece que estamos a 18 países que recebem, além de todo o nosso Brasil. Então, gente, agora nós vamos começar o nosso programa ouvindo o nosso Carlinhos Conceição cantando. Com vocês, Carlinhos Conceição. Vamos cantar as alegrias da casa espírita que frequentamos e que nos traz tantos benefícios. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitos e muitos passes, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas,
dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Lindo, Carlinhos. Obrigado, que preparo lindo para a nossa oração. Nós sempre começamos o programa E Agora com uma prece. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a se unirem a nós. Vamos orar a Jesus, mestre dos nossos corações. Aqui nos encontramos, Senhor, no desejo de vos servir, de ativar em nós, em todas as mentes e corações que estiverem nos ouvindo, que estiverem acompanhando o nosso programa, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Nova Luz, pela nossa Rádio Rio de Janeiro, ativar todo o bem, uma abertura dos nossos centros de força para vos receber, Senhor Jesus, com o vosso amor, com o vosso carinho, com a vossa força, para que nos caminhos da vida nós possamos fazer as melhores opções, para que sempre pensemos no Teu Evangelho de amor que tanto nos ensina. Que neste momento, Senhor, a Tua luz envolva todo o planeta, abençoe as mentes e corações e que os seres humanos se acalmem, que o Teu reino de paz seja em todos os lugares da terra. Obrigada, Jesus. Fica conosco, agora e sempre. Você está cansado, cansada dos noticiários violentos e tristes veiculados diariamente nos telejornais? Está preocupado com a sua segurança, com a sua saúde, com o bem-estar da sua família? Sente-se por alguma razão envolvido em energias perturbadoras? Ao menos uma vez por semana, reúna então os seus familiares para um momento de recolhimento e de oração. Você não precisa dispor de muito tempo para isso. Bastam poucos minutos pensando e refletindo sobre o Cristo para perceber as mudanças que ocorrerão na sua casa. Mas como implementar, colocar em ação o Evangelho em nossa rotina? Quais os benefícios que adquirirmos e os males que afastamos de nós quando colocamos o Evangelho na nossa casa? O que fazer para ter sempre o Evangelho no lar e no coração? No E Agora especial de hoje, nós vamos conversar com o expositor espírita Luiz Cláudio de São Paulo sobre o Evangelho no lar e no coração. Querido amigo Luiz Cláudio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua oportunidade, para mim é uma importância muito grande estar aqui falando do Evangelho.
Obrigado. Olha, para nós é uma alegria e nós sabemos que esse tema é de fundamental importância para a construção da nossa felicidade. Olha, é muito desafio, né? Luiz Cláudio, como é que a nossa rotina do dia a dia acaba influenciando a nossa casa, o nosso lar? Que é um trabalho, nós podemos dizer, um trabalho assim que começa devagarzinho, tranquilo, né? Então, quando nós começamos a fazer evangelho no lar, que nós implantamos, a espiritualidade já vai se programando para ajudar a família naquele momento, uma equipe de espírito ajudando a família. Então, quando nós damos início, marcamos o dia e o horário na semana, que nós procuramos fazer tudo de uma forma bem regular, a espiritualidade vai ajudando. E vai influenciando de uma forma benéfica a todos os integrantes da casa. É isso que nós temos que destacar, essa influência dos espíritos elevados, preocupados com o evangelho no lar, junto à nossa família. Agora, você falou de uma forma regular, mesmo horário, mesmo dia na semana. Por que isso? Inclusive, nós estávamos lendo a respeito. A Joana de Ângeles recomenda, né, que nós escolhemos um dia na semana, um horário, para que todos os familiares possam estar presentes. Um dia no qual toda a família possa estar presente. E um dos motivos, talvez, principais de você escolher um dia e horário, é com respeito à programação da espiritualidade. Como a Joana fala, são espíritos assim elevados, muito ocupados. Então, eles, marcando aquele dia e horário junto à nossa família, eles também programam a visita naquele dia, naquele horário. Que maravilha. Para nos ajudar, né? Agora, Luiz Cláudio, nem todo mundo na nossa família pensa como nós, não é? Então, às vezes, a gente tem algumas dificuldades. O que você diria para aquela pessoa que fica insistindo para o companheiro, para a companheira, para o fulano, para o ciclano participar e não consegue? Não, essa insistência deve ser feita de uma forma assim bem tranquila, né? Deve convidar, mas sem insistir. O convite deve ser feito todas as vezes, todos os dias do evangelho lá, mas respeitando a individualidade do familiar. Então ele não concorda naquele momento. Então ele fica no aposento lá, ou no local, no quarto dele. Ele participa, mas de uma forma não presente. Porque a espiritualidade, não obstante ajudar aquele grupo reunido, aquele familiar também está sendo assistido. Isso que é o principal, nós temos que pôr em mente. Ele não participa aqui, mas ele está sendo assistido. Só o fato dele não atrapalhar, não criar confusão naquele momento, não ligar o som alto, é a atuação da espiritualidade colaborando com o ambiente. É interessante que se nós começarmos desde cedo, quando o bebê ainda está na barriga da mãe, no culto do Evangelho do Lar, fica mais fácil, porque a criança já está acostumada. Quando nós queremos implementar e já é um jovem, às vezes pela própria idade, a adolescência às vezes é um pouco perturbada, com dificuldades, e aí o jovem fica meio arredio. Mas com amor e com carinho, sem brigas, com o tempo, nós conseguimos envolver os nossos companheiros. Agora, o fato de você definir um dia na semana para orar, não quer dizer que a gente só vai abrir o Evangelho naquele dia. O interessante é a gente fazer nós mesmos, todos os dias, aquele nosso cultinho, aquele nosso pequenino momento. Luiz Cláudio, como é que nós vamos organizar o culto no lar? É a rotina do culto. O que nós lemos? Como é que a gente faz? Põe água na mesa, não põe? Como é que é isso? Não, o procedimento é muito simples, né? Muita gente cria uma certa confusão, fica preocupado em pôr, não pôr, né? Porque a espiritualidade, ele está ali para ajudar, ele conhece a nossa intenção. Então, a partir do momento que nós estamos reunidos com a família, nós já determinamos o livro que nós vamos ler, o capítulo do Evangelho com o Espiritismo, ler e comentar, né? Então, mas antes, todos são convidados a participar da reunião, certo? Coloca-se uma jarra com água, para que todos possam ser beneficiados. Isso eu considero assim o mais importante, porque aquele familiar que não está participando, ele com certeza ele vai concordar em tomar aquela água fluidificada. Então é aquele efeito homeopático que o Evangelho vai desenvolvendo junto à família. Quem sabe no futuro aquele familiar venha fazer parte. Então nós devemos, após reunir a família, a jarra com água, né? E um detalhe muito importante, inclusive você falou agora há pouco, a criança ainda no ventre da mãe.
Isso é importantíssimo. Então a criança já nasce no ambiente no qual ela está familiarizada com o Evangelho, aquelas vibrações positivas. Isso é importantíssimo, certo? E após a nascer, nós temos que os centros espíritas deveriam se preocupar um pouquinho com esse detalhe, e orientar os pais a fazer Evangelho com a criança de 1 ano, 2 anos, aquela que não para quieta, mas ela está, como se diz vulgar, atualmente está ligada. Ela está brincando ali, brincando aqui, mas está ouvindo o Evangelho. E é o espírito que está ali, exatamente, não é? A nossa criança é um espírito que vem de várias experiências e tentativas na afirmação do bem. Então, ela vai escutando e aquilo vai ficando nos registros do inconsciente, aquelas falas de Jesus, aquelas orientações, a hora da oração, na qual nós nos abrimos para receber esse alimento espiritual, sem o qual nós não conseguimos viver bem. Assim como nós precisamos do alimento do corpo, a gente precisa também do alimento da alma, né? Então, quando nós temos crianças participando do Evangelho lá, nós deveríamos dar uma atenção especial ali. Então, utilizar livros infantis, os pais deveriam ler o livro antes, comentar com a criança, pedir a participação dela, a opinião dela sobre aqueles personagens da história. Então, isso é uma oportunidade que eles vão tendo e vão ir habituando com a prática do Evangelho lá. Então, começar se a criança tem 1 ano, você não vai vai ficar lendo para ela, mas nós temos livros de imagens que você pode desenvolver um trabalho, mostrar, falar, pedir o que é isso aqui, o que não é. Então é isso que nós vamos fazer. Então, aqueles momentos que ela participa ali do Evangelho significa muito. Inclusive, se você me permite, eu gostaria de relatar um depoimento. Isso é tão importante. Faça aqui para nós, a gente quer saber. É o depoimento de um espírito anencéfalo. Olha só, preste bem atenção. Anencéfalo. Que o casal, após saber que a esposa estava grávida, foi diagnosticado que a criança estava anencéfala. Então o médico sugeriu ali, com a melhor da boa vontade, que fizesse o aborto. Mas o casal não aceitou, por ser espírita. Então ficaram com a criança, né, até o nascimento. Depois, quando nasceu, foi um pouco de uma mistura de alegria e um pouco de tristeza em função da situação não é fácil, da criança. Situação difícil. Então a criança sobreviveu simplesmente 84 horas. Então, tudo bem, depois o casal foi se recompondo, voltou às atividades normais da casa espírita. E numa das reuniões mediúnicas, certa vez, esse casal participando, houve a comunicação de um espírito, de uma menina de uns 13 anos. O motivo da sua presença, que nos dá alegria, vir aqui participar com a gente, não é que eu vim aqui, eu fui autorizado a estar presente na reunião para agradecer aos meus pais o que eles fizeram por mim. Eu sou aquela criança anencéfala. E quem são seus pais? Aquele casal que está lá na ponta. Mas ela falou de uma tal maneira que sensibilizou todos, né? Porque uma menina que não tinha nada a ver com aquele corpo, né? Que estava naquela situação. Uma menina muito inteligente, muito educada, uma facilidade incrível de se comunicar. Não tinha nada a ver. Eu vim agradecer a oportunidade que eles me deram de reencarnar, certo? De resgatar o passado em função né? E que foi suficiente para... Então, os 9 meses para o espírito foi suficiente para ele se recompor. Olha só como é importante o Evangelho. Então, aí o espírito começa a falar. Eu me lembro que minha mãe ia passear na praça, comentava comigo sobre as flores do jardim. Eu gosto de destacar bem essa lembrança do espírito, que ele, quando ainda no ventre, era anencéfalo, porque para muitos acham que não serve para nada. Mas aquele espírito, para aquele espírito, é muitíssimo importante. Então ele está falando que no jardim a minha mãe conversava comigo, e durante o Evangelho no lar, eu sentia uma dose maior de amor por parte dos meus pais para comigo. Olha que coisa espetacular. Então ela citou o Evangelho no lar. E digo mais, eu também fui autorizado a revelar que eu vou reencarnar com eles. Então esse espírito teve a oportunidade de reencarnar na mesma família num curto espaço de tempo. Que coisa fantástica, né? E se alguém mais quiser informação desse relato, está no livro Gestação Sublime Intercâmbio,
do Dr. Ricardo de Bernardi. É uma das últimas lições. E esse livro a pessoa pode adquirir como, Luiz? Eu acredito que nas livrarias da Casa Espírita, né? Se a Casa Espírita não tiver, entre em contato com a federativa do local, né? Que é esse livro também tem algo assim que eu considero muito importante. Uma das lições do Dr. Ricardo de Bernardi chama-se Prece, Evangelho no Lar, na Gravidez. Então nós recomendamos às pessoas que estudem esse livro, certo? Gestação, Sublime Intercâmbio. E tem um relato no final do livro desse espírito, que hoje é uma garota de seus 16, 17 anos. Já reencarnada. Coisas sublimes, meus irmãos. Mas aí eu te pergunto, muitas vezes quando nós queremos fazer o evangelho, parece que acontece de tudo dentro de casa. Toca o telefone, vem um vizinho, chega um parente, enfim. O que nós fazemos? Vamos fazer o evangelho ou vamos atender a todos esses chamados que o mundo nos faz? Foi muito bem elaborada essa pergunta, porque normalmente o pessoal pergunta muito no trabalho que nós fazemos, nas visitas, nas viagens, né? Numa situação dessa, por exemplo, quando nós começamos a implantar evangelho no lar, que às vezes a campainha toca naquele momento, nós temos que atender. Porque nós não sabemos o que a espiritualidade reservou naquele momento, porque aquela pessoa, às vezes, ela foi encaminhada por uma necessidade, ela precisava estar naquele momento com a gente na nossa casa. Então devemos atender a campainha. Convidar o elemento para participar, se ele concordar, ótimo. Se ele não quiser, ele manda aguardar ou ele vem outra hora, enfim. A gente só não vai suspender a nossa prática do evangelho. Não. E nem deixar de atender. Mesma coisa do telefone, porque às vezes aquele telefone naquele momento é de alguém que está precisando, que a espiritualidade encaminhou para fazer evangelho. Nós não sabemos quantas vezes a gente está em situação, está numa atividade e alguém aparece numa situação delicada. Então nós temos que atender o telefone, a campainha, e aí a espiritualidade vai fazendo uma programação, vai colaborando de uma tal maneira que nada mais vai impedir o evangelho lá, desde que nós sejamos assíduos, certo? O cachorro não vai mais latir porque ele já está participando do evangelho lá. Isso que é o importante. O cachorrinho está participando, o cachorro, o gato, tudo. Todo mundo que está envolvido na dinâmica daquela casa, daquele lar, é envolvido também. Isso é uma bênção que a gente recebe. E os vizinhos também, segundo Joana de Anjos, todos, o quarteirão todo é beneficiado. Quem faz o evangelho lá num prédio de apartamento, ele está beneficiando o prédio. Isso são palavras da Joana de Anjos, que eu acho fundamental. Então nós devemos implantar e levar avante, divulgar, falar, sugerir, encaminhar, tudo que nós pudermos fazer para poder sensibilizar as famílias, os dirigentes da Casa Espírita, que eles dêem uma atenção especial a esse trabalho. Que livros você recomenda para o Evangelho no Lar? Além do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sugerimos que seja feito numa sequência, ali no primeiro capítulo, um trecho, ler e comentar, certo? E durante esse comentário, no livro Mensageiros, o André Luiz escreve a atuação de um espírito de nome Fábio, ajudando a Dona Isabel, que está fazendo o evangelho lá, a fazer o comentário. No livro Mensageiros, do capítulo 37 ao 34, ele fala tudo sobre o evangelho lá, a atuação dos espíritos, que eu acho importantíssimo, né? Então a leitura e comentário do livro recomendado, o Evangelho com o Espiritismo, e nós recomendamos também os livros assim do Emmanuel, que eu acho que são importantíssimos. Fonte Viva, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Palavra, Verdade e Vida, são livros que foram feitos para se fazer evangelho lá. E outra coisa, um detalhe muito importante, inclusive eu costumo até brincar com as pessoas, falar de uma forma tranquila. Se você quiser curar o seu mau humor ao levantar, faça uma leitura diária do Evangelho. É uma leitura de 6 em 6 horas do livro Pão Nosso. Olha só. Às 6 da manhã, meio-dia, às 18 e às 24. Então é uma forma de você... Então você vai dando possibilidade da espiritualidade colaborar. Então quando nós complementamos o Evangelho lá com um desses livros, que as lições são do dia a dia. Todos nós, todo espírita deveria ter esse livro na sua cabeceira, no porta-luva do carro.
Que é uma lição curtas que você pode ler assim em menos de 5 minutos. E parece que elas têm o condão de nos ligar aos amigos espirituais que desejam o nosso amparo, que desejam nos amparar, desejam nossa felicidade. Então, realmente, essas leituras ajudam a ativarmos no nosso cérebro físico, na matriz perispiritual, ligações energéticas. Nós nos alçamos a um novo padrão vibratório para entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior que nos quer ajudar. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas antes, nós vamos todos ter a alegria de ouvir o nosso grande amigo Carlinhos Conceição em mais uma música. E olha, nós estamos ao vivo, não se esqueça, se você tiver algum depoimento a fazer sobre o Evangelho no Lar na sua casa, alguma dúvida, algum comentário, é só ligar para nós. Vamos lá, Carlinhos. Vamos sim. Ouvindo nosso irmão falar de Evangelho no Lar, a gente não pode deixar de dizer que aqueles que encontram alguma dificuldade de orar no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de preces, existem ali preces lindíssimas dos Espíritos nos ensinando a orar com sabedoria, paz e religação com Deus. E essa canção é uma dessas preces. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, mas inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que assim seja. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor.
A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec e o Surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Oi, gente, que coisa boa. Músicas lindas, Carlinhos. Nossa, que coisa deliciosa ficar ouvindo assim ao vivo o Carlinhos, é muito bom. O CD Brilha a Vossa Luz, do Carlinhos, é só você ligar para o Clube de Arte que você consegue ele na sua casa. O pessoal manda aí para sua casa. Nós estamos de volta então, e é bom a gente falar que essa loja do clube, ela está sempre com descontos especiais, e nela você encontra um material maravilhoso de conteúdo doutrinário, músicas, livros, as nossas entrevistas, tudo com conteúdo espírita correto, de acordo com a orientação de Allan Kardec. E esse conteúdo capaz de levar equilíbrio para o seu lar, consolo ao seu coração. É só ligar para 0 operadora 21 3017 9800 ou acessar loja.clubedearte.org.br. Então você vai estar levando um material maravilhoso para a paz, para a construção do amor no seu lar, e você pode também dar de presente, olha que coisa boa. E aí você também está nos ajudando a manter a programação espírita na rádio e na internet. E hoje estou conversando com o nosso querido irmão Luiz Cláudio, que é expositor espírita e faz assim viagens no Brasil todo, divulgando este trabalho do Evangelho no Lar, que para nós é de fundamental importância, porque é a única coisa, meus irmãos, capaz de trazer paz para a nossa casa. A gente vai notando a mudança de comportamento dos nossos familiares, o ambiente no lar fica mais leve, mais suave. Então, se nós queremos a paz, nós precisamos buscá-la. Não é isso aí, Luiz? Exatamente, esse que é o principal. O Luiz estava me falando de um livro muito interessante, é o Evangelho no Lar. Eu vou mostrar aqui para a câmera 2, nosso querido amigo Cassiano, está aqui nas câmeras hoje. Nós temos também o pessoal da produção, maravilhoso. Patrick, está querendo trazer alguma coisa aqui, Patrick, da produção? Pode trazer, Patrick. Olha, o Patrick trouxe também, olha, nós estamos mostrando o livro Evangelho no Lar, que o nosso querido Luiz Cláudio trouxe. Ele é de uma companheira de São Paulo, né? É uma edição da Federação Espírita do Estado de São Paulo, é da Vera Cristina Marques Oliveira, Milano. Então ela traz o conteúdo do Evangelho no Lar, ela traz umas orientações, inclusive responde a muitas dúvidas que nós possamos ter. E o Patrick, ele trouxe para mim agora, olha, para nós mostrarmos, para que eu mostre para vocês o CD do nosso querido Carlinhos Conceição. Olha só, Brilha a Vossa Luz, um CD que está iluminando mentes e corações aí, Brasil afora, mundo afora, hein, Carlinhos? Boa, né? A gente tem que agradecer a Deus, né? Essas oportunidades sempre, né? Então nós temos aqui, e ela fala com muita propriedade sobre algumas questões. Por exemplo, a proteção do nosso lar
em virtude das orações que nós realizamos. Luiz, fala pra gente sobre essa questão tão importante e significativa. Essa é uma pergunta também que eu considero muito importante. Essa proteção ao lar. No livro Mensageiros também, o André Luiz descreve bem essa proteção no lar. Por exemplo, durante o evangelho na casa da dona Isabel, pouco antes de começar, ele sai no jardim, no terraço, e olha uma série de espíritos assim, afastados, com aquela curiosidade, querendo adentrar o ambiente. Então o Aniceto, que estava do lado dele, ele pergunta: quem são esses espíritos? Por que eles ficam assim olhando tanto para cá, né? Tão curiosos. Mas são espíritos cujo nível deles é um pouco inferior. Então eles ficam afastados, querendo saber o que se passa aqui dentro. Mas a vibração do ambiente não permite que esses espíritos adentrem aqui, venham participar com a gente. Porque a proteção espiritual em volta daquele ambiente, daquela casa, é muito grande. Então esses espíritos não conseguem adentrar, então eles ficam longe. Às vezes até arriscam querer entrar, mas eles são afastados, como se tivesse uma proteção invisível, um vidro completamente... É vibração, né? A energia é diferente, então eles não conseguem entrar. Gente, isso é tão significativo. Então aí, essas informações, toda a família ela deve estar consciente da importância. Daí o motivo pelo qual ser assíduo no Evangelho no lar. E, como foi dito anteriormente, aquela leitura diária dos livros, pegar o Evangelho, mesmo que você leia sozinho, você está na fila do banheiro, tá onde você estiver, pegue um pouco o Evangelho, leia. Para que você tem que fazer isso? Para manter a sintonia com o plano espiritual elevado. Então, onde você estiver, principalmente ali em casa, vai ser um ambiente muito agradável. Então, nós temos que... E aos poucos, nós vamos mudando a nossa casa para lá. Então, quando nós atingimos esse estágio, então o ambiente fica assim, ótimo. Presentes ali estarão simples, os espíritos afins, os espíritos que querem ajudar, colaborar, orientar. Né? Inclusive, se você permite, eu gostaria de fazer um relato de um espírito que ele se sente incomodado pelo Evangelho no lar. O Serginho é um espírito de um garoto rebelde, né, que desencarnou. Então ele vai para o mundo espiritual e depois de um certo aprendizado, e ele pede para autorização para visitar a família. Então ele é autorizado e vai visitar a família. E chegando lá, ele encontra um espírito alto assim no terraço, né? E olha o espírito: mas você não é aqui da família, dessa família. Fala: não, eu gosto de morar aqui. Olha só o que se passa com a gente, que nós não vemos. Quantas situações dessas acontecem e nós não temos a oportunidade de ver esse espírito. Ele estava lá e falou: eu gosto de ficar aqui, essa família é muito boa, gosto muito do ambiente. Só que tem um detalhe: essa família é espírita e uma vez por semana ela faz evangelho lá. Eu tenho que sair e depois tem dificuldade para voltar. Olha só, então ele se sente incomodado, mas depois ele consegue voltar depois de alguns dias. Por que ele consegue voltar? Porque a família ficou protegida durante o Evangelho no lar. Os espíritos estão ali colaborando, ajudando, orientando, né? Então esses espíritos que estão ali sem fazer nada, que não serve, estão atrapalhando, eles são convidados a se retirar. É no caso desse espírito. Então ele se afasta. Aí quando a família, após uns dias, então começa a discutir, fazer, e volta ao ritmo normal. Então esse espírito volta e fica alojado lá até o dia do Evangelho no lar. Por isso que é sempre bom a gente, durante a semana, fazer umas leituras, as nossas orações antes de dormirmos, nós não deixarmos de abrir o Evangelho, entrarmos em contato, em sintonia com os nossos benfeitores espirituais, porque assim nós nos desligamos do corpo e entramos em contato com esses benfeitores no nível que nós consigamos receber-lhes as orientações. Nós estamos com várias participações, então eu vou começar a trazer as participações dos nossos queridos, né? Temos aí a Eliane Cardoso, de São Cristóvão, aqui do Rio de Janeiro. Ela faz um comentário, ela diz: o programa está maravilhoso, um grande beijo a todos. Um beijo, minha querida, também no seu coração. Temos a Fernanda Lopes Rego Soares, de Miguel Pereira. Fernandinha,
um beijo no seu coração. Ela diz que o programa está maravilhoso. O Carlinhos, com sua linda música, promoveu o Evangelho no Lar, na casa dela, com essas vibrações de paz e harmonia, e que quanta emoção ela está sentindo, e que nós devemos fazer o nosso Evangelho no Lar com muito amor. Ela deseja muita paz em seus lindos corações, e que Jesus sempre os abençoe na divulgação do Evangelho no Lar. Aí, Luiz Cláudio, que coisa boa, né? Querida, um beijão para você. Isso é muito significativo para nós. Continuem participando do nosso programa. Agora, quando a gente esquece, o que acontece, hein? Várias pessoas me perguntaram com isso, sabe? Tinha uma moça, ela falou que no dia do Evangelho ela acaba esquecendo. E nós conversando, eu falando, uma das maneiras de você evitar, não esquecer, é você pôr um aviso na geladeira. Dia de Evangelho no Lar, dia e horário. No local onde você olha a todo instante que você está no ambiente. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Então ela pôs um aviso na geladeira. Então, a partir daquele momento, ela não esqueceu mais. Mas existe uma série de imprevistos que pode surgir na nossa vida, né? Às vezes o trânsito está meio complicado, você chega atrasado para a reunião do Evangelho no Lar. Às vezes, enfim, algo imprevisto. Não precisa se preocupar. Puxa, eu não fiz. E agora? O que vai acontecer? Será que os espíritos vão criar alguma confusão com a gente? Não acontece nada. Que a espiritualidade sabe da nossa intenção. Isso que é o principal. Ele sabe que nós atrasamos por um motivo justo. Então o que nós podemos fazer? Faz após. Faz assim que for possível naquele dia, uma meia hora depois. Cláudio, mas e se tiver manifestações mediúnicas? É recomendável? Não, segundo a espiritualidade, deve-se evitar a recomendação, essa manifestação mediúnica durante o Evangelho lá. Certo? Deve-se evitar. Por quê? Porque não é um ambiente propício. Não é. Então, se houver algum espírito que queira se comunicar, deve ser através da intuição. Então, o médium deve ter condições de fazer contato com o espírito mentalmente e falar: o que você gostaria de passar que eu passo para o pessoal? Tem que ser através da intuição. Mas essa informação, o centro espírita é que deve aos poucos ir passando. Nas reuniões públicas, deve falar, deve sugerir, sempre a falar sobre o Evangelho no Lar, a sua importância, a sua necessidade, e citar essas dificuldades que possam surgir, apresentar a solução. Então, no caso de uma comunicação mediúnica, por exemplo, se tiver criança, e às vezes o médium não tem a educação necessária para conduzir aquela comunicação. Então, é um ponto a servir. Então, evitar ao máximo a comunicação. Então, às vezes tem espírito que fala: não, mas ele está me atraindo. Então, se o médium está querendo a comunicação, ele deve ser encaminhado imediatamente à reunião, a um curso no centro espírita, ser orientado, que ele não pode ser. Então, deve haver um controle severo. Então, daí a responsabilidade, né, que eu considero assim, muito grande do centro espírita em orientar. Então, quando nós falamos de Evangelho no Lar, a gente deve procurar sanar todas essas dúvidas. Porque eu vejo que o pessoal às vezes vem conversar comigo com dúvidas simples, né? Foi aquela canção falando da oração lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem pessoas que têm dificuldade. Então, a casa espírita deveria se preparar para orientar aquela família a fazer Evangelho lá, ensinar a fazer a prece. Então, são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Certo? Então, essa proteção que nós queremos, né? Certa vez, inclusive no próprio livro ali, Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz, tem uma pergunta lá: será que depois que eu começar a fazer Evangelho no Lar, minha casa ainda vai ser assaltada? É difícil responder, porque ela pode ser ela pode acontecer de não ser assaltada, desde que você faça a sua parte, tenha um relacionamento, melhore o seu relacionamento com as pessoas, que você seja assíduo nas atividades da casa espírita, que você se dedique, né, a ajudar, a colaborar, e onde quer que você esteja, se seja um ponto e uma solução, e não um problema onde quer que... Então, a espiritualidade vai colaborar com você, e provavelmente esses espíritos que vão atrapalhar não vão ter mais condições,
Porque a gente às vezes põe cadeado, câmara, põe tudo para proteger a nossa casa, para impedir que os encarnados adentrem o nosso lar. Mas nós não temos não colocamos a proteção, a principal, que é impedir que o desencarnado que não tem o que fazer vá lá atrapalhar. E se o desencarnado de um nível inferior poder entrar em casa, ele vai atrair os afins. Com certeza. Nós temos agora uma participação da Neiva, do bairro Edson Passos, aqui do Rio de Janeiro. Ela faz uma pergunta: posso utilizar o Livro dos Espíritos no culto no lar? Pode, sem problema nenhum, desde que todos estejam de acordo e se sintam bem fazer evangelho. Porque, inclusive, eu conheço uma família que faz evangelho com a Gênese. É algo estranho, mas ele faz evangelho com a Gênese. E todo mundo gosta. A Gênese é um dos livros do Pentateuco kardeciano, né? Isso. Então, nós temos companheiros, eu conheço também, que gostam de fazer com o Livro dos Médiuns. Enfim, a gente sabe que o Evangelho ele é imprescindível no Evangelho no Lar, né? Se você quiser complementar, o Livro dos Espíritos é maravilhoso também, porque traz uma noção forte, né? Um conteúdo doutrinário fidedigno para nós conhecermos todas as questões que envolvem a doutrina dos Espíritos. É maravilhoso. E eu ainda gostaria de sugerir que, no caso do Evangelho com o Livro dos Espíritos, seja feito numa sequência. Porque ali realmente você está estudando, assim como todos os livros, né? Numa sequência, pergunta número 1, 2, 3, 4. Isso é muito bom. Nós tivemos essa oportunidade de estudar várias vezes o Livro dos Espíritos no nosso Evangelho. Foi ótimo, até porque as crianças acabam, né, captando tudo isso. Olha, infelizmente, todos que mandaram seus depoimentos, para todos um grande beijo. Não vai dar tempo de nós falarmos aqui, mas eu vou pedir as palavras finais para o nosso Luiz Cláudio e depois nós vamos pedir para o nosso Carlinhos Conceição finalizar o nosso programa com mais uma canção. Luiz. Então, o nosso agradecimento, né, à oportunidade de trabalho, e gostaríamos de encerrar a nossa participação destacando os livros que nós sugerimos para que a gente, para facilitar para o entendimento do Evangelho lá. Inclusive o livro aqui, Vivências com Jesus. É um livro que nós temos assim, a base do nosso trabalho de Evangelho no Lar. Onde quer que nós vamos, nós o levamos, recomendamos. E a nossa autora está aqui, a Yasmin. Então, é uma contribuição que nós fazemos questão de destacar as famílias. É um livro que pode até ser utilizado para fazer Evangelho no Lar, mas nós recomendamos, nós o temos como fonte de estudo para poder fazer Evangelho no Lar de uma forma um pouquinho mais tranquila. É isso que nós queremos, né? Então, é um livro que nós recomendamos. Tem outro aqui também, Constelação Familiar, da Joana de Ângeles. Tudo sobre família. Tudo. Vale a pena as famílias, né, as casas espíritas também adquirirem. E um livro também que nós estamos aqui sugerindo, que é O Homem de Bem, do Richard Simonetti. Então, são informações aqui que os pais devem adquirir para poder ter um pouquinho mais de facilidade na educação dos seus filhos. Então, eles têm que incorporar os ensinamentos do homem de bem. Inclusive, eu gosto de destacar sempre a palestra do professor César Reis, O Homem de Bem. O Clube de Arte tem disponíveis. Vocês podem adquirir, O Homem de Bem. E também tem um livro aqui que nós estamos sugerindo, né? Também da Joana, Liberta-te do Mal. Por quê? Aqui ela fala das crianças que estão reencarnando, essas crianças com facilidade de aprendizado. Vale a pena, crianças de uma nova era. Então ela fala da criança com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Qual deve ser o procedimento dos pais numa situação como essa? Os dirigentes espíritas, nós estamos mostrando esse trabalho para destacar, se despertar o interesse dos dirigentes espíritas para com esses espíritos que estão reencarnando. Criança com 5 anos ensinando adultos a usar celular. Outro dia eu estava ouvindo um garoto de 11 anos, ele deu um concerto de violão. 11 anos a gente leva para aprender a tocar violão. E como é que aquele garoto de 11 anos dá um show e olhando para o público, tocando? Esse é um dos que. Tem inúmeros que. Então esses espíritos estão reencarnando assim. Eu costumo dizer que estão reencarnando de baseada. Mas só que eles precisam da orientação moral.
Então nós gostaríamos de sugerir aos dirigentes que deem uma atenção especial a esses espíritos, que ajudar os pais a como conduzir, como fazer. Então, quando nós falamos do homem de bem, é que os pais possam transmitir esses sentimentos às crianças. Mas para que ele possa transmitir o sentimento do homem de bem, ele tem que incorporar e passar, adquirir o hábito da oração permanente, adquirir o hábito de fazer uma leitura edificante, trocar ideia com as crianças, para que nós possamos. Certo? Então, com essas palavras, nós queremos encerrar nossa participação e obrigado por essa oportunidade de poder falar do Evangelho lá, de poder discutir, trocar essas informações. E nos colocamos à disposição para uma próxima oportunidade, estamos aqui, porque vale a pena. Com certeza. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada por todo o seu carinho, por todo esse trabalho incansável que você vem fazendo ao longo de tantos anos. Olha, eu vou me despedir agora de vocês, porque eu vou entregar o coração, a mente de vocês para o meu amigo querido Carlinhos Conceição, para terminar o nosso programa. Vamos lá, Carlinhos. Vamos lá. Com as considerações finais do nosso querido irmão, vamos cantar O Homem de Bem, né? Lembrarmos que não podemos enganar a providência. A única coisa que conseguimos enganar é a nós mesmos. Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, nem prejuízo de outrem. Ainda há ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente, vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo, eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar. O que eu preciso é de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor.
A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec e o Surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.